essa palavra, que é motivação, que é um motivo para agir. Motivação é um motivo para você agir, já diz motivo para ação. Porém, muita gente não sabe que a motivação vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, o motivo para agir, normalmente, né, para entrar em ação, as pessoas entendem como ter um fato externo para mudar, quando na verdade você pode mudar de dentro para fora. E aí entra a palavra motivação e o significado da palavra motivação. Uma pessoa motivada é uma pessoa também entusiasmada, que do grego quer dizer entusiasmo, Deus dentro de você. Olha que interessante essa tradução, né, da palavra entusiasmo que vem do grego. Deus dentro de você. Quando a pessoa está motivada, realmente nada o abala, nada o tira do trilho, tira da sua meta, do seu objetivo. Por isso que hoje a gente vai falar de motivação, mas baseada num livro que eu tenho trazido para vocês aqui todos os dias um livro. Lembram disso? Quem está me acompanhando sabe disso. E hoje é um livro que até quando você vê o título, você pode pensar que que é voltado à administração apenas. Talvez muita gente não compre esse livro, que eu comprei na época. Eu não sei se foi indicação, já não lembro mais agora, mas eu comprei esse livro e eu gostei bastante dele. Já faz uns 4 ou 5 anos que eu li, mas estou trazendo agora para vocês um pouquinho da literatura desse livro que me ajudou bastante também em administração de vendas. Mas ele toca num assunto que talvez quem lê o título não diria que ele falaria, que é a questão das vendas, né? Que é a motivação em vendas. Quando a gente fala em administração, é só a parte burocrática, mas não, ele traz essa parte bem bacana, quer ver? Ele traz, inclusive, de Herzberg, que foi um filósofo, ele traz a tradução ou o significado da palavra motivação vindo também da psicologia, que é bem interessante a gente entender, né? A motivação, até quero ler para vocês aqui, que é bem interessante, a motivação ela é interna e compulsiva, olha que interessante. É algo que às vezes eu não tenho mais o domínio, de tão compulsiva que ela é naquela hora. Ela é tão forte, como eu falei da palavra entusiasmo ainda há pouquinho para vocês. É uma força que o indivíduo recebe como resultado de uma satisfação psicológica. Realmente eu estou satisfeito nessa hora, no meu trabalho, ou por algo que correu bem na minha vida, uma condecoração, uma formatura, um casamento. Então eu estou tão motivado naquela hora que essa satisfação é tão forte que ela é associada a uma motivação. Deixa eu colocar aqui para melhor falar com vocês o fone, para ficar melhor até para essa nossa gravação aqui, tá? Deixa só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Isso, vai ficar melhor agora. Bacana. Isso. Valeu, Matheus, muito obrigado pela ajuda aí. E aqui tem uma sombra aqui na frente. Vamos tirar essa sombra aqui, Matheus. Aqui é da própria câmera. Ok, obrigado. Da Logitech. A gente está usando aqui, gravando em 2 locais aqui nesse momento. No próprio telefone, que é a nossa live, e também estamos gravando no Zoom para usar esse material depois no YouTube e em outras plataformas também. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos lá. Então, falando de motivação, e aí a tradução de motivação e o significado, vamos colocar assim. Portanto, é a motivação interna, ela é compulsiva, é uma força que o indivíduo recebe como resultado de uma satisfação psicológica no seu trabalho ou fora dele. Apesar de ser íntimo e pessoal, o gerente que coordena essa pessoa, que gerencia, porque o curso é sobre administração, ele precisa criar condições para que isso aconteça também no trabalho, né? Essa motivação, essa força, esse entusiasmo. Portanto, ele tem de tornar o trabalho mais interessante possível para o seu colaborador, para o seu funcionário, para a pessoa que está ali trabalhando com ele. Ele comenta também as causas da baixa motivação de um funcionário de vendas, por exemplo. Por que um vendedor ele se desmotiva facilmente, né? Por que ele desiste, inclusive da área de vendas, às vezes, dependendo da sua liderança. O seu líder, naquela hora, se não o motivar, se não ajudar, embora a motivação venha de dentro para fora, mas as pessoas não compreendem isso, eles precisam de uma causa externa para startar, para dar início a essa motivação. Então, o que o vendedor, dentro de uma empresa, ele percebe no seu líder?
falta de confiança nele, né? Também, no vendedor, mas também a falta de confiança do vendedor na empresa. Quando ele começa a ver muitas coisas fora do padrão, quando ele vê falta de ética, falta de respeito, ele começa então... Olá, Edipo, seja muito bem-vindo aí ao nosso aluno do curso de vendas por telefone. Tudo bom, Edipo? Digita aí para nós se está tudo certo contigo. Galera chegando, Aline, muito bem, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, aqui toda semana trazendo um livro aqui. Ô, Edipo, conta aí para nós como é que foi o curso também. Digita um pouquinho aí, vendeu muito hoje. O Edipo participou de um curso conosco, hoje é terça-feira, foi ontem, na segunda-feira. Vendas por telefone. Um dia, um mutirão todinho de ligações. O Edipo e mais 19 pessoas numa sala virtual, olha que bacana, via Zoom também. E foi fantástico. Foi um dia memorável, né? O que ele está falando aqui? Vamos lá, Edipo. Legal, professor, fiz. Legal, feliz por estar ali ouvindo. Bacana, Edipo. Depois conta para nós boas notícias aí. Eu gosto sempre de falar de vendas. A minha paixão é vendas. Só que vendas não é só um telefonema, não é só o balcão, é tudo que envolve. Hoje a gente está falando da administração em vendas e falando um pouquinho da motivação, que é esse livro do Alexandre Luci Las Casas, um livro sobre administração em vendas, mas que trata bastante esse relacionamento vendedor-gestor dele. Como é que esse gestor consegue motivar e fazer com que esse vendedor tire o máximo de proveito possível. Então, a motivação, esse autor, portanto, que é o Alexandre, ele fala da falta de confiança ambas as partes, do administrador com respeito ao vendedor, do vendedor com respeito à empresa, quando um fato o desmotiva. Por isso que falta essa motivação. Condições de trabalho, a empresa não oferece boas condições, não oferece um bom local, não oferece um bom plano de telefonia celular para que possa ligar para os números e ligar o maior número possível, de tentar usar a sua criatividade, que é muito bacana. As condições de trabalho envolvem também o gestor deixar que o vendedor traga ideias para o negócio. Muitas vezes o vendedor tem ideias boas, mas não adianta nem trazer, ele sabe que esse gestor dele não vai ouvi-lo, e aí fica de lado. Portanto, esse gestor precisa dar condições para o vendedor trazer essas ideias novas para colocar em prática. Eu faço trabalho de mentoria em vendas e eu saio desses trabalhos quando eu estou fazendo nas empresas ou até pessoalmente, quando alguém me convida para fazer esse trabalho, me contrata para fazer esse trabalho de mentoria em vendas, eu saio de lá com muitas ideias, inclusive. Eu fui para lá para ajudar essa pessoa, mas quando ela me conta suas histórias e as ideias que ela tem, eu volto de lá com ideias novas. Eu fui lá para deixar algumas, mas eu volto com ideias novas. E aí um dia um participante muito espirituoso me falou assim: Antônio, então você deveria devolver uma parte do dinheiro para mim, porque se você diz que vem aqui me ensinar e também aprende, uma parte você podia devolver. Olha, não devolver, mas eu posso dizer muito obrigado. E é verdade, o vendedor ele tem ideias legais. Hoje, numa mentoria que eu estava fazendo para o Grupo Ervec, aqui de Timbor, que a gente já está aqui desde março ali com eles fazendo esse trabalho, e agora já 2 semanas a fio, duas mentorias, não foram semanas, mas uma vez por mês, agora a gente está fazendo devido à pandemia, e online, né? Agora online também. Uma das vendedoras, a Jéssica, disse o seguinte: poxa, Antônio, eu estava dando uma olhada na internet e vi alguns tipos de cupons bacana que a gente poderia botar numa campanha nossa aqui. Esses cupons, cupom para um cliente novo, para trazê-lo para a nossa carteira de clientes, cupons para clientes já fidelizados, como uma maneira de agradecer o fato dele estar conosco. Eu disse: poxa, Jéssica, que ideia bacana, vamos pôr em prática sim. Então, quando existe uma liberdade controlada, é claro, de trazer ideias para que você possa realmente incrementar as vendas na tua empresa, esse vendedor se sente muito mais valorizado. E se você é gestor, essa é uma boa pergunta para você. E se você não é gestor, também é uma boa pergunta que eu vou te fazer. Primeiro para o gestor, se você oferece condições, você faz reuniões de criatividade para que os vendedores possam trazer suas ideias ou não? Tudo vem de cima para baixo e você impõe, não dá essa chance para que eles possam trazer essas novidades
e até aumentar a autoconfiança e se sentirem parte da empresa realmente, porque quando a empresa não dá condições ou não oferece essa chance, essa oportunidade, existe a desmotivação. É o que o autor, né, o Alexandre Lucy Las Casas diz no livro dele. Quando não há condições no trabalho, as pessoas vão embora ou trabalham desmotivadas. Às vezes trabalham só pelo salário, que é muito bom, mas motivação não tem para trabalhar naquele local. Características do cargo também é importante quando ele está lá como vendedor. Será que ele está só como um atendente? Será que ele não poderia ser um vendedor também? Será que ele não poderia ajudar a área comercial com mais atividades, que são as características do cargo de vendedor? Porque um vendedor, ele pode, ou quando se vê, né, se ouve a palavra vendedor, parece que é só alguém entregando, é uma venda transacional. Eu entrego um produto e você me entrega a mercadoria. E não é assim. Um vendedor hoje em dia, o vendedor tem que entender muito, inclusive de tecnologia. O que ele pode usar a seu favor? Como mandar boas mensagens no WhatsApp, como fidelizar um cliente, como estar próximo do cliente para que ele possa confiar em você e continuar comprando. Muitas vezes, e ainda alguns gestores, infelizmente, eles encaram as redes sociais como uma perda de tempo. Se o funcionário falar que vai nas redes sociais dar uma olhada nos clientes ou nos prospects ou prospectar clientes por lá, eles fazem cara feia e dizem que redes sociais é para malandro, é para gente que não tem o que fazer, vai para as redes sociais. Pelo contrário, hoje em dia você precisa das redes sociais para mostrar quem você é, para falar dos seus produtos. Eu estou aqui todos os dias de segunda a quinta, no LinkedIn no mínimo 3 postagens por semana, no Instagram todos os dias postagem por aqui também, e-mail marketing uma vez por semana, toda segunda-feira às 11 da manhã um vídeo. Bom, eu estou com 58 anos e podia ter estacionado no tempo e falado, bom, gente, vendedor é de porta em porta, vendedor é aquele que liga, que nada, não estou dizendo que está errado, você só ligar para cliente ou preferir visitar, se bem que hoje em dia visitar, meu amigo vendedor que gosta de visitar, hoje você vai ter que se reinventar, você vai ter que usar outras ferramentas. Mas um bom vendedor, ou a empresa que oferece condições para esse vendedor, oferece um bom computador para ele gerir os seus contatos, um bom sistema de CRM para que ele possa realmente gerir tudo isso, oferece condições de trazer novidades, oferece treinamento e desenvolvimento, porque um vendedor precisa de treinamento, ele precisa que alguém venha de fora e dê uma nova forma, mostre uma nova forma de negociar. Como hoje quem está aqui, com certeza vai levar algumas dicas e de graça de como aplicar as tuas habilidades ou desenvolver essas habilidades em vendas. E eu te falei que tinha duas perguntas. Uma pergunta para você, gestor, o que você tem feito para dar condições para o teu vendedor vender mais? Mas eu preciso fazer uma pergunta para você, vendedor. Você, como vendedor, precisa saber o seguinte, será que eu tenho condições de crescer nessa empresa aqui ou não tenho condições de crescer nessa empresa? Porque se você não tem condições de crescer, o que você está fazendo nessa empresa? É melhor você sair dela. Não tenha a menor dúvida disso. Se a empresa não te oferece condições, vá buscar uma que te dê condições. Ou monte a tua e mostre que você é capaz de crescer, de botar em prática aquilo que você tem desejo, tem vontade. Eu trabalhei numa empresa muito grande por um bom tempo, uns 15 anos. Mas o meu desejo, depois de um tempo, era sair realmente e montar o meu negócio. Com frio na barriga e tudo, né? Que não é à toa, talvez que eu tenha comprado esse livro na época também, ou depois um pouquinho, que é Administração e Vendas, que é um livro que eu estou falando hoje para vocês. Então, eu tive que administrar o meu negócio, tive que contratar pessoas, eu precisei motivar as pessoas. Mas uma primeira coisa que eu pensei quando eu saí de lá, ou mesmo antes de sair, eu quero fazer algo diferente. Eu quero motivar o meu colaborador, eu quero motivar quem está comigo, eu quero que ele traga novas ideias, que ele faça parte da minha empresa, não seja o meu sócio, mas pense como sócio. Ou talvez sócio, por que não, né? Mas quando eu montei, eu não pensei nisso. Então eu vejo que as pessoas, elas precisam de uma
energia extra, elas precisam desse empurrão, elas precisam de alguém que diga, vai, você consegue, você pode. E o gestor não tem medo, né? O gestor é uma pessoa que não está preocupada com esse apego do cargo, da função. Um bom vendedor, um bom gestor, ele quer que o vendedor se desapegue. Ele ensina assim, mas ele quer que em um momento, logo esse vendedor erre, porque errar todo mundo vai errar, mas que aprenda com o erro. Nenhuma pessoa, nenhuma função, nenhum ser humano passa a vida inteira aqui na face da Terra sem errar. Nós todos erramos, mas o mais importante é errar e acertar, né? E aí entra o papel da administração e vendas, de um bom gestor que sabe lidar com isso e sabe motivar esse funcionário. E aqui ele também diz o seguinte, o que pode motivar também, além de desmotivar, mas também algumas coisas que o vendedor vai ficar feliz, ou a pessoa da área comercial, se ficar claro para ele, muito claro. Bom, a primeira coisa, as tarefas que ele tem que fazer, porque muitos vendedores que são contratados acabam fazendo um monte de coisas. Eles são contratados para vender, daqui a pouquinho estão fazendo propostas, estão vendendo, estão mandando e-mail, estão fazendo um monte de outras coisas. Nada contra o vendedor fazer tudo isso, ser polivalente, mas desde que isso tenha sido acordado quando ele entrou na empresa. Porque ele é cobrado por vendas. Eu vejo acontecer isso por onde eu passo. O vendedor reclama para mim às vezes. É o seguinte, tem dias que eu passo mais tempo fazendo propostas, elaborando propostas, do que atendendo clientes. Aí o meu chefe cobra meta, porém não me dá a chance de eu vender. Eu tenho que fazer propostas. Não é à toa que muitas empresas hoje já está bem definido isso, né? Tem uma pessoa que prospecta, tem a pessoa que aborda o cliente e tem a pessoa que faz propostas. Então, depende do tamanho da tua empresa, é claro, mas se você é eu presa, não é empresa, é eu presa, você é o dono da empresa, você pode dividir o teu dia, até aqui algumas vezes eu falei sobre isso, em blocos, né? Teu dia em blocos. Então, eu vou tirar 2 horas para prospectar, 2 horas para ligar para os clientes, 2 horas para fazer propostas, 2 horas para alimentar o CRM, mas você administra muito bem o teu tempo. Essas tarefas estão claras, como diz aqui o Alexandre, Lúcidas das Cassas, né? Nesse livro dele sobre vendas, que ele diz que essa administração, o gestor, tem que ter claro o que ele quer e passar isso para o seu vendedor. Todo vendedor e todo ser humano, mas estou falando aqui do vendedor, porque o tema nosso aqui todos os dias é venda, inclusive amanhã vou trazer aqui para vocês uma convidada especial, toda quarta-feira tem convidados, que vai falar dessa sua gestão de vendas, tudo que ela mudou em 3 anos, de 3 anos para cá, ela fez uma mudança radical da forma de atender clientes, de gerir o seu negócio, de abrir novos braços de vendas dentro da empresa, inclusive montou um e-commerce agora, recente, agora na pandemia. Então, jovem, muito jovem, a Gisele Assmann, amanhã estará conosco aqui, falando desse empreendedorismo, o que ela faz para vender mais, para ser uma empreendedora de sucesso como ela é. Mas amanhã ela vai contar a trajetória dela, que é muito interessante, eu te convido amanhã a estar aqui com a Gisele. E ela vai falar, tenho certeza, de como ela administra as vendas dela, como é que ela organiza as vendas dela. Tá joia? Amanhã, lembre-se disso, te espero aqui às 20 horas com a Gisele, uma convidada nossa, que é a Gisele Assmann, falando sobre vendas, como aumentar as vendas, como ganhar mais, como se sentir mais feliz vendendo. Isso é o sonho de muita gente, né? É fazer o que gosta, ganhar dinheiro e ser feliz. E vendas, gente, é apaixonante, né? Eu passei ontem o dia inteiro, das 9 da manhã às 6 da tarde, em treinamento. Aliás, das 8 às 5 ontem foi, das 8 às 5. À noite fiz uma live, hoje eu fiz 3 apresentações e à noite estou aqui, vendas, 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 vendas. Ué, Antônio, você não cansa de falar de vendas? Não, porque quando a gente é apaixonado pelo que faz e conseguir ver a mudança das pessoas, ontem em um dia de ligações foram mais de 255 mil reais em vendas, não tem dinheiro que pague ver as pessoas aplicando aquilo que você sugere e tendo resultados.
Como eu falei, eu não só ensino, eu aprendo também. Muito, aprendo muito. Aprendo mais, às vezes, do que eu ensino, pode ter certeza. Eu não diria nem às vezes, eu digo sempre. Porque cada vez que eu aprendo, eu posso trazer algo novo para vocês aqui nessas lives. Então, ele fala o seguinte, que as tarefas claras para motivar o funcionário, necessidade de realização, todo funcionário de vendas quer ser motivado por premiações ou comissões legais, remuneração e incentivos, incentivos como plano de incentivos, pode ser benefícios para ele e para a família dele, e espera que seja um local honesto, que seja um local de princípios. E aí é que muitos vendedores, às vezes, ficam por muito tempo numa empresa, ou perpetuam lá porque conhecem a cultura da empresa, começaram junto com o dono. Muitas vezes não tem um salário muito alto, comissão e tudo, mas o fato de estar num local bacana, onde é aceito, onde pode trazer as suas propostas, onde pode pôr em prática o que ele gosta de fazer, onde ele traz ideias e são aceitas, bom, ele não sai dali. Tanto é que é comprovado que a motivação no trabalho é a número 1 para você ficar, não é nem salário, exceto quem busca concurso público, porque daí busca salário. Aí é outra história, mas mesmo assim não quer dizer que ele não seja motivado. Eu conheço muita gente do setor público que, embora ele tenha ido buscar uma estabilidade, mas tem muita motivação no que faz. A gente não pode etiquetar que todo funcionário público foi buscar estabilidade e é desmotivado, que não é verdade. Conheço muita gente muito boa que gosta muito do que faz, mesmo sendo funcionário público e tendo essa estabilidade. Mas a gente sabe que muita gente está lá pela estabilidade. E em vendas, a única coisa que você não tem é estabilidade. Por isso que um bom vendedor é corajoso também. Tem que ter coragem, tem que ser empreendedor para ouvir vários nãos e não desistir. E o meu filho esses dias me perguntou: ô pai, por que você não estudou tanto, você estuda ainda bastante, por que você não faz um concurso público e para de se preocupar tanto em buscar venda e sair atrás de fechar turmas? Poxa, isso não estressa? Eu digo, olha, pode estressar, mas eu gosto muito do que eu faço. E um bom local é deixar o teu funcionário trabalhar, o administrador, deixar esse funcionário trabalhar à vontade, e deixar trazer ideias e fazer um local bacana, um local de aceitação. Então, o vendedor precisa disso. Então, e isso tudo motiva, como diz aqui o autor, são pontos que fazem com que o vendedor realmente se destaque, inclusive, né, dos demais quando ele está motivado. Então, a motivação, de novo, é um motivo para ação. Se você está motivado, você entra em ação. Se você não está, você não age. Bom, gente, mas eu não sou funcionário de nenhuma empresa, eu não sou gestor, eu sou gestor de mim mesmo. Pois é, aí a motivação tem que ser redobrada, porque quem paga as tuas contas é você, quem tem que realizar os teus sonhos e administrar tudo isso é você sozinho, sozinha, portanto, a motivação é em dobro, né? Agora, nessa pandemia, de repente, se reinventar, criar um produto novo. Se você é funcionário de uma empresa, quem sabe a empresa esteja trabalhando para isso e vai te entregar esse produto. Mas se você não é, o teu trabalho é maior. Por isso que tem poucos empreendedores, pouca gente tem coragem de empreender. Não quer dizer que quem não empreendeu é medroso, nada disso. Mas só que não quer correr riscos. E ser empreendedor é como uma bolsa de ações, a gente corre riscos a todo instante. Tem hora que ganha bastante, mas corre muito risco. E aí, vai de você. E aí, se você realmente resolver ser um bom vendedor, uma boa vendedora, saiba administrar muito bem o teu tempo, saiba que as ferramentas estão aí para poder te ajudar a ganhar esse tempo. E principalmente, motive-se, que é o tema que eu tirei desse livro hoje aqui para falar sobre essa motivação. E também o autor fala, o Alexandre Lucie, diz o seguinte, que o que motiva você também e motiva o teu funcionário é uma boa comunicação de mão dupla. Aí, Lucas, tudo bem contigo? Obrigado aí pelo grande professor. Obrigado mesmo. Então, quando tem uma boa comunicação na empresa, comunicação de mão dupla, onde a empresa é ouvida pelo funcionário e o funcionário também é ouvida pela empresa, e tem essa abertura com a liderança, as coisas tendem a ser melhor, pode ter certeza. Portanto, o nível de comunicação que existe do vendedor com gestores,
também motiva o vendedor e faz com que ele venda mais. Então, tudo isso, o gestor e o próprio vendedor tem que ficar de olho, né? O que acontece da empresa? Será que eu tenho chance? Eu tenho voz lá dentro? O meu chefe me dá a chance de falar com ele ou não? Eu não consigo tirar um tempo dele para bater um papo, para falar um pouquinho do meu sentimento, de trazer uma ideia, de dizer as minhas dificuldades também, de pedir ajuda, por que não? Por que um vendedor não pode pedir ajuda? Mas muitos, às vezes, têm medo do que vai encontrar pela frente da reação do líder, né? Então, uma boa empresa ou um bom líder, ele propicia essa boa comunicação entre a área comercial e a gestão. E precisa, né? Porque antigamente se dizia que não se podia misturar trabalho com vida pessoal. Hoje está muito misturado, inclusive, muito mesmo. E por que um gestor não pode ouvir um funcionário falar de alguma coisa pessoal? Se, às vezes o próprio funcionário não tem nem ninguém da família para falar. Claro que ele não precisa resolver, mas ele precisa ouvir. E isso tudo motiva esse vendedor, né? E ele fala aqui também, e ele sugere, né, que a determinação do tipo de meta que é colocada também, as cotas que são colocadas, também pode desmotivar o vendedor. Quando a meta é irreal, quando a meta está muito além do que é a capacidade, não digo nem do vendedor, mas do mercado. Eu fui bancário 3 vezes, eu trabalhei na Bradescor, Bradesco Corretora de Seguros, e a meta nossa era simplesmente astronômica. Então, a gente atingia 80% da meta, 70%, no mês seguinte dobrava a meta. Dobrava a meta, e aí a meta mais longe de ser alcançada. Se eu fizesse 80% da meta, eu ainda teria vendido mais que o mês anterior, mas não era suficiente, eu tinha que vender mais. Então, era algo absurdamente fora dos padrões. E ele comenta aqui também, se você é gestor, ou se você é vendedor autônomo, independente, toma cuidado para não pôr uma meta muito acima do mercado, da tua capacidade de trabalho também, porque nós somos humanos e temos uma capacidade limitada de trabalho também, né? Temos horas limitadas num dia. Então, se você põe uma meta astronômica, a curto prazo você não vai atingir. Então, as cotas que você se dá, ou que te dão, a tua meta, saiba que isso precisa ser bem medido, para você não se desmotivar. Eu fiz trabalho para uma montadora, não é para uma montadora, eu fiz para as concessionárias de um grande grupo aqui em Santa Catarina, e eu me lembro que isso já faz uns 10 anos. Quando eu cheguei lá, o dono, que é uma pessoa muito bacana, um ser humano acima de tudo, e a gente foi colocar as metas já para o ano todo, né, e mês a mês, e eu me lembro que eu quis botar uma meta linear, né, até o final do ano. Ele disse, não, Antônio, a gente não trabalha com metas assim, não. Aqui a gente trabalha com a meta realista, porque a gente sabe que tem épocas do ano que vende muito menos do que o normal, e não é justo botar uma meta para o vendedor que ele não vai atingir, né? A gente vai desmotivar os nossos funcionários. Eu fui lá não para motivar os vendedores, eu fui lá para falar de estratégia de vendas, mas aprendi naquele momento a observar a sazonalidade. O que pode estar impedindo, ou qual é a época do ano também que te ajuda a vender ainda mais. Mas a gente tem que entender isso, que existe sazonalidade. Quando é que eu posso e devo botar mais força nos meus negócios e quando menos, né? Então, o Alexandre, o autor desse livro, que eu estou falando hoje aqui, que é Administração em Vendas, ele comenta que uma cota, quando ela é muito alta, desmotiva o funcionário também. Ele, como gestor, né? Porque o curso de Administração em Vendas, ele comenta isso. Ele diz que o normal é que as vendas estejam entre 50% e, no máximo, 150% acima de uma meta inicial. Entre 50% e 150%. No máximo, não 300%, 400% a mais. Porque quando tem vendas... se você pegar um curto prazo, por exemplo, em administração de vendas, se você pegar um curto prazo para fazer uma média de vendas, você corre um grande risco de cometer injustiça na meta que você vai colocar, ou para cima ou para baixo. Mesmo porque pode ter acontecido de um grande cliente aparecer na tua carteira, fazer um grande pedido
E aí você achar que todo mês você pode vender o quanto vendeu naquele mês. E não é, porque foi um caso atípico. Você precisa de um prazo maior para fazer essa medição de vendas. Qual é a tua média de vendas mensal? Não é bom pegar prazos curtos. Por isso que ele fala aqui que as metas precisam estar entre 50% a mais e 150% a mais no máximo, no máximo. E nunca de um mês para o outro, e sim dentro de um prazo estabelecido, dentro de uma sazonalidade. Ele dá aqui vários exemplos para nós, né? Outras coisas que ele comenta aqui, que eu também fiz questão de assinalar para falar para vocês, que qualquer negócio não pode ceder a base de uma carreira sólida. E aí é meio estranho, né? A gente fala assim, a base de uma carreira sólida. Porque quando você coloca uma meta muito grande, o que você estava e você estava crescendo já de uma maneira sólida até e com base, né? Porque você estava indo bem passo a passo e de repente você quer botar algo muito além daquilo, você se frustra. Não só você gestor, mas você vendedor também. Então ele diz que tem que ter uma base sólida para crescer em cima desses números que você botou como meta, né? Ele fala também que o vendedor é um elemento de frente, como tal, é sempre extremamente necessário para as organizações. O vendedor realmente tá no front ali, tá no front. Ele é a pessoa que absorve a reclamação do cliente, ele é a pessoa que vai receber o maior número de nãos, ele é ele é a pessoa que é mais exigida também pelos gestores e é muito cobrada pelo comprador, que quando a mercadoria não está bem, vai sobrar para ele. Então, essas pessoas, esses vendedores que tem, e nós vendedores, que eu também vendo, nós estamos no front de batalha. E estamos front e frente, né? Então, você vai ser a primeira pessoa a ser atingida por uma crítica tanto do cliente como também do próprio administrador. Já avisa que o curso é administração em vendas. Então, você precisa ter essa resiliência e o gestor saber contratar alguém que tenha essa capacidade de entender que o cliente, entre aspas, sempre tem razão. Eu entendi muito depois essa frase de que o cliente sempre tem razão. E o que eu entendi dessa frase? É que o sempre ter razão quer dizer o seguinte, nunca dizer que o cliente está errado. Pronto, o sempre ter razão quer dizer nunca diga para o cliente que ele está errado. É nesse sentido. O cliente, você pode dizer para o cliente, talvez eu no seu lugar teria a mesma percepção que a sua. Ó, talvez. Eu entendo você, eu entendo a sua situação. Você não está concordando, eu entendo. Quando você faz isso, o cliente baixa as guardas e ele pensa, ou é inconsciente até, viu como essa pessoa me entende? E esse cargo precisa, quando o cliente vai, o empresário vai contratar, né, o gestor, tem que contratar pessoas nesse sentido. Vamos lá, João. Grande Antônio, parabéns pelo excelente trabalho. Fiz o curso de oratória, comunicação persuasiva e sempre que posso utilizo o que aprendi. Grande João, seja bem-vindo. O João é um garoto, mas empreendedor de muito sucesso, lá do Armazém da Madeira, que é cliente nosso também. E eu sugiro, se você quer móveis bonitos, lindos, maravilhosos, que é um pergolado, né, João? O João vendeu um pergolado para mim e ele se tornou meu cliente e eu cliente dele. Olha que bacana. Então, o Armazém da Madeira eu recomendo se você está buscando. O João vai te atender muito bem, tenho certeza. Garoto inteligente, animado, excelente vendedor, diga-se de passagem. Jovem e excelente vendedor. Muito bom, João. Então, portanto, um bom vendedor, né, um bom gestor, contrata um vendedor que seja equilibrado, que tenha essa temperança, vamos colocar assim, que entende que o cliente, e ele também é cliente em algum momento, compra em algum local, que ele também em algum momento ficou chateado, que o vendedor precisa entender, não precisa aceitar, nem dizer que está tudo certo, porque nem sempre o cliente tem razão, a verdade é essa, nem sempre o cliente sempre tem razão, às vezes ele tem razão, mas eu nunca posso dizer a ele que ele está errado. Anote isso, gente, é muito importante, porque aí começa um embate. Ninguém gosta de ser combatido. Ninguém gosta de que as pessoas digam que ele está equivocado, que ela está equivocada, essa pessoa. Ela leva para o lado pessoal.
pensa um pouquinho nas tuas relações. Quando alguém chega para ti e diz, sinto muito, mas você está errado. Não precisa nem ser numa relação de vendas, de negociação. Em qualquer momento, alguém diz que você está errado. Eu fui numa concessionária o ano passado em Blumenau, não vou falar o nome porque é uma crítica agora, então eu não vou falar o nome. Só posso dizer que é uma concessionária Volkswagen, só isso. Nada mais, tem 3 em Blumenau. E eu acho que o vendedor não, ele pensou que eu não tinha dinheiro para comprar o carro. Talvez, né? Mas o vendedor disse, não me ofereceu test drive, nada. Eu tinha um Fluence, eu sei que um Fluence não é um bom carro de revenda, eu entendo isso. Não sou bobo nem nada. E aí, esse vendedor olhou para o meu Fluence e disse, mas você tem um Fluence? Fluence para pôr no negócio? Você não consegue vender por fora esse carro? Esse carro é ruim de venda. Esse carro... Quer dizer, ele fez uma crítica, né? Por mais que o meu carro pudesse ser ruim de venda, mas ele não pode falar isso para o cliente. Então, um bom vendedor não fala isso jamais para o cliente, que o produto ou que o que ele tem na casa dele, ou a casa dele é ruim, o carro dele é ruim, nunca, 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 nunca. E eu já não gostei muito, mas ele disse, mas a gente entra aí, vamos dar uma olhada aí, o que a gente pode pagar no seu carro. E ele fez uma proposta indecente, indecorosa, né? 23 mil reais no meu carro. E eu depois anunciei no OLX e vendi por 32 mil reais. E aí eu falei, bem, olha, 23 mil reais eu não entrego o meu carro, imagina, né? Mas você vai ter dificuldade de vender, aquele papo, né? Eu falei, olha, eu trabalho com vendas, mas deixa eu te dar uma dica para você. Eu dou aula de vendas, também sou professor, e dou aula para os montadores, inclusive, para as concessionárias. Mas você nunca pode dizer para o teu cliente que o carro dele não vale, que o carro dele não é bom, né? E nunca perguntar também para o teu cliente quanto é que ele acha que ele vale o carro. Porque depois que o cliente fala o valor que ele acha, ele não quer mais diminuir, e aí você vai ter dificuldade de vender. Então, esse vendedor me disse, mas o senhor está errado, porque a montadora ensina a gente sempre a perguntar o que o cliente está esperando pelo carro dele. Gente, o teu filho é o mais lindo da terra, a tua casa é a mais bonita, o teu carro é o melhor do mundo. Então, como é que você vai perguntar quanto é que vale meu carro? Sempre eu vou achar que vale mais do que aquele vendedor, no mínimo isso. Então, eu não posso aceitar isso. Então, o vendedor fica de olho, nunca ponha preço no produto dos outros, nunca diga que não valha aquele produto, não vale aquele valor que ele está pedindo. Mas diga, olha, é o preço de mercado. Eu posso mostrar aqui a tabela FIPE, é esse o preço. O que a gente vai fazer é pagar um pouco menos para poder higienizar o seu carro, fazer os pequenos reparos e colocar à venda. Por isso que ele é um pouquinho mais baixo do que a tabela FIPE. Mas não, já de cara disse que não vale. Ainda me criticou, disse que eu não sou um bom professor de vendas porque ele aprendeu com a montadora, nos cursos da montadora, que tem que perguntar para o cliente quanto é que o cliente quer no carro dele. E, enfim, daí cria um ângulo agudo de cara, né? O cliente vai dizer, não, eu não quero menos do que tantos mil reais. Enfim, não me ofereceu o test drive, fez tudo o que podia fazer de errado para não vender um carro para mim. Depois de uns 6 meses, eu fui comprar um carro numa outra concessionária e comprei um carro do valor que eu ia comprar com ele, porque ou ele menosprezou, ou ele achou que eu, sei lá, né? Entrou no embate, numa discussão boba, e acabou achando que não precisava da venda. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. Eu sei como eu me senti e estou falando hoje aqui para vocês que o que você não pode fazer numa negociação. E aí, o que tem a ver com o livro que eu estou falando hoje, que é administração de vendas, né? Se você é um bom administrador de vendas, é um bom vendedor também, você sabe que o conflito não te leva a lugar nenhum. Ninguém ganha uma discussão. E aí você quer vender, quem quer o mel não espanta a abelha, gente. Quem quer o mel não espanta a abelha. Portanto, não entre em conflito, ainda mais com o teu cliente que você quer vender para ele, né? Você não precisa, como eu falei, concordar com tudo que ele te diz, mas no mínimo ser polido, se colocar no lugar dele. Você gostaria que alguém falasse que o teu carro não vale nada, né? Ou vale quase nada? Você não gostaria? Pois é, se eu não gosto que façam comigo, por que eu faria com alguém?
E aí falta essa administração em vendas, falta essa parte da emoção nas vendas, falta essa atitude que é muito importante para o vendedor. Bom, gente, já estamos aqui há 43 minutos nessa live, que bom, que maravilha, eu gosto de falar, vocês sabem disso, gosto de ensinar, que é importante. E hoje a gente está falando desse livro, Administração em Vendas, e eu trouxe alguns pontos para falar para vocês. E aqui ele diz o seguinte também, uma coisa muito importante, né? Você sabe fazer a qualificação do teu cliente? Porque um bom vendedor faz parte da administração do tempo dele, inclusive, e das vendas dele, saber para quem ele está vendendo, saber o potencial de compras do cliente. Tudo isso tem a ver com a administração em vendas da tua carteira de clientes. Você sabe administrar bem? Você tem um CRM para ver isso? Então é bom que você tenha um bom CRM, que você cuide dessa parte administrativa e você tenha sucesso nas tuas vendas, né, gente? Bons livros a gente sugere. Se você quer, um gestor ou não, você quer gerir melhor os seus negócios em vendas, eu sugiro a Administração em Vendas do Alexandre Cassas, que é um fantástico livro, já está na 8ª edição. Me ajudou bastante e eu penso que vai te ajudar também. Amanhã, gente, quarta-feira, toda quarta-feira tem convidados aqui. Gisele Assmann, empresária aqui de Blumenau. Ela e o esposo dela, mas ela que vai estar conosco amanhã aqui na live, vai comentar, vai mostrar, vai dizer o que ela faz para se tornar uma empreendedora de sucesso como ela é. E ela é uma pessoa muito jovem, que nos passa uma segurança muito grande no que diz e mostra através dos resultados dela. Então, amanhã, aqui, no nosso canal, aqui canal, né? No nosso perfil aqui no Instagram, eu te espero às 20 horas para a gente falar com a Gisele, traga as tuas dúvidas. Gisele Assmann, vai lá no perfil dela no Instagram, já dá uma olhada, né? Assmann com A-S-S-A-M-A-N-N, Assmann, Gisele Assmann. Você vai ver que ela, além de ser empreendedora, ela tem uma banda também. Ela vai contar amanhã como é que ela faz para gerir os dois negócios. Uma empresa de vendas e ainda uma banda. Se você gosta de música também, eu te sugiro estar aqui amanhã. Quem sabe eu convenço a Gisele a cantar aqui algo para nós, porque ela tem uma voz fantástica. Também toca instrumentos, é uma pessoa muito bacana, tá, gente? Uma empreendedora, uma pessoa muito amável e eu gosto muito dela, do esposo dela, né, que são gente finíssimas, que é o Kist, dos pais dela que eu conheço bem também, mas eu a conheci primeiro vendendo o meu trabalho para ela, que depois eu também comprei o produto dela, que é excelente, amanhã vocês vão saber, não vou contar já, amanhã você vai saber. Eu estou trazendo a Gisele para falar sobre empreendedorismo aqui. Ela faz parte de um monte de associações, tudo na área de empreendedorismo. Eu até não sei como é que ela faz tantas coisas, o que eu gostaria de saber. Amanhã, quem sabe, ela nos revela o segredo de ter sucesso e fazer tantas coisas. Tá joia, gente? Ó, muito obrigado pela presença. Tem dúvida? Quer me sugerir, de repente, um livro de vendas para eu trazer aqui para vocês? Comentar? Você sabe que eu gosto de responder perguntas, gosto de contribuir também. Eu leio a média de 10 a 12 livros por ano. Se você colocar um livro aqui na minha lista, eu vou ler com certeza e posso trazer para ti. De coração, todos que estão aqui na live, quero te agradecer. Você parou o teu tempo, né? Você parou para me ouvir, então eu tenho que honrar esse teu tempo que você parou para me ouvir. Muito obrigado mesmo. E amanhã, às 20 horas, aqui com a Gisele, empreendedora, Gisele Assmann, ela vai contar como é que é gerir uma banda que ela tem e como é que é gerir também o negócio dela de vendas. E agora montou um e-commerce, ela vai contar um pouquinho para nós. Esteja aqui amanhã. Traga os teus amigos, convide os teus amigos, 20 horas, quarta-feira, e nós vamos rir um pouco, nos divertir, porque para que levar essa vida tão a sério, se você não vai sair vivo dela. Então vem para cá, para o Instagram, amanhã, 20 horas, com a Gisele, minha convidada. Grande abraço, até amanhã.